Olá, pupilos e pupilas, hoje nós vamos fazer um resumão do nosso livro A Boa Sorte, escrito por Alex, Selma e Fernando de Bess. Vamos lá. No último capítulo nós conversamos como é que foi que essa história começou, né, entre dois amigos que não se encontravam há 54 anos. E agora nós vamos falar sobre o desafio lançado por Merlin, né? Então, a gente já falou que no reinado muito distante haviam vários tipos de eventos para cavaleiros e que dessa vez o Merlin resolveu lançar um desafio diferente, que era encontrar um trevo de 4 folhas localizado em algum lugar daquela floresta enorme, e 2 cavaleiros apenas restaram para a competição, para o desafio, e esses 2 cavaleiros saíram praticamente simultaneamente ao mesmo tempo e foram viver os seus desafios. O cavaleiro chamado Nord, que era o cavaleiro da capa preta, ele foi o primeiro a chegar no ambiente e começou a vasculhar o dia inteiro, incansavelmente, atrás de um tal de um gnomo. O gnomo da terra era o gnomo que conhecia todas as raízes das plantas que iriam nascer, as que já tinham nascido, e que sabia tudo, era o especialista da terra. Então ele passou o dia todo procurando esse gnomo, e quando ele encontrou o gnomo, ele já estava meio que cansado, irritado, e ele tinha um ar arrogante, né, pretensioso. E aí ele chega para o gnomo e diz: olha, a informação que eu preciso é saber onde vai nascer o trevo de 4 folhas. E esse trevo de 4 folhas, ele está em algum lugar e só você sabe me dizer, porque você conhece as raízes de todas as plantas dessa floresta. Então você já deve saber onde é que está e eu quero saber. Isso não serve, essa informação não serve para você, porque o benefício que esse trevo de 4 folhas traz é apenas para homens e cavaleiros, que vai ter sorte no comércio, vai ter sorte nas batalhas, vai ter sorte na vida pessoal, vai ter sorte na financeira, enfim. Então não serve para você, você é apenas um gnomo. Então me diga logo aonde está essa raiz desse tal trevo que vai nascer em 5 noites, porque eu estou com pressa. Ou seja, cara totalmente arrogante e totalmente confiante de que aquele ser com que ele se deparou deveria servi-lo, e foi dessa forma que ele chegou para ele. Ele virou e começou a rir da cara dele, começou a dizer: você é um louco, você não sabe o que você está falando, é impossível nascer um trevo nessa floresta. Não, como é que é impossível, se o Merlin não ia mentir? Então quem está mentindo é ele, não acredito que ele está mentindo. E começou a entrar em discussão com o gnomo, e o gnomo dizendo para ele que não tinha cabimento isso, que isso não iria acontecer. E assim ele ficou frustrado, ficou se sentindo enganado, disse que ia desistir do desafio, que não acreditava que tinha sido enganado por aquele Merlin, ele disse que aquele homem, e que ele achava que o gnomo também estava enrolando ele, porque estava privilegiando o Cid. Ele disse que o outro cavaleiro branco, ele já tinha passado lá antes, e que por isso que o gnomo estava privilegiando ele. E assim ele pegou e foi-se embora descansar. E no momento em que ele estava descansando, ele estava simplesmente acusando as pessoas, né, falando que tinham mentido para ele, que ele não tinha sorte e tudo mais. Foi dormir. E aí isso estava acontecendo também. Não foi diferente com o nosso cavaleiro branco, o Cid. É o nosso cavaleiro, já estou torcendo pro Cid, né? Vamos lá. E aí o Cid começa a fazer a mesma busca, passa o dia todo, e logo na sequência que o cavaleiro preto saiu, o cavaleiro branco chega. E aí o cavaleiro branco pergunta, na hora que o gnomo já estava lá por cima, estressado, que ele queria saber se ele tinha essa informação, né? Ele disse assim: queria perguntar uma coisa para você. Ele disse: diga. Aí ele virou o olho assim, o gnomo, disse assim: ah, meu pai, mais um maluco atrás deste trevo. Mas fale, o que você quer? Aí ele disse assim mesmo: eu queria saber aonde vai nascer um trevo de 4 folhas, aquela coisa toda que você já conhece. E aí o gnomo, pé da vida, disse assim: cara, eu não aguento mais, vocês são tudo maluco, o que está acontecendo? Até vocês acreditarem nesse mago, não existe trevo, não existe isso aí, não tem como nascer e tal. E aí o Cid percebeu que estava acontecendo algo estranho. Algo na cabeça do Cid sinalizou: plim, se tem algo estranho.
Por quê? Porque, primeiro, o gnomo me diz que não vai nascer, que não tem como nascer um trevo de 4 folhas. Segundo, o Merlin me afirma que vai nascer. Então, existe algo que não está batendo aí. Os dois provavelmente estão dizendo a verdade. Talvez cada um tivesse a sua própria verdade. Portanto, eu vou continuar procurando esse trevo. Eu vou procurar entender o que está acontecendo. E aí, com isso, ele não perdeu mais tempo, pegou o que tinha para falar, falou o que tinha para falar com o gnomo, né? E quando ele já estava saindo, ele perguntou para ele: você poderia me passar mais uma informação? Aí ele perguntou: diga. Já irritado, vermelho, com raiva, disse: pode falar, o que é a informação? Aí ele virou e disse assim: eu só queria entender por que é impossível nascer aqui na floresta um trevo. Já que você é especialista nas terras, você deve entender melhor do que eu, e eu quero entender por que é impossível nascer. Aí ele vira e diz assim: é claro que você não entende, né? As circunstâncias do ambiente não permitem que broche nenhum trevo nessa terra. Mas eu quero saber o que falta. Aí ele virou e disse: olha, não nasce por causa da terra, porque ninguém nunca renovou a terra. E para que uma terra dessa, como uma terra dura, compacta, ela não permite que nasça nenhuma semente. Então ela precisa ser arada, ela precisa ser renovada, para que consiga, aí sim, nascer qualquer coisa nessa terra. E foi justamente isso que ele disse. Se eu quisesse ter uma chance, ainda que apenas uma, que crescesse um único trevo, neste lugar, a terra precisava ser trocada. Então ele deu o pulo do gato pro Cid. E aí Cid rapidamente diz: meu irmão, e aonde é que eu consigo essa tal terra nova? Para eu fazer essa renovação dessa terra. Ele disse: é lá no povoado tal, a distância tal, tá perto. Se você começar a ir para lá agora, você consegue. E ele quase nem se despediu. Aí ele agradeceu ao gnomo, né? E pegou as bolsas que ele tinha, esvaziou e botou tudo no cavalo e foi-se embora. Só que aí, por que essa terra de lá era fértil, da tal região lá não era, né? Porque era uma terra que ela era cheia de fezes de vacas anãs. E aí, somente nessa terra de fezes de vacas anãs tinha fertilidade, tinha fertilizantes, tinha adubos capazes de renovar qualquer terra e transformar qualquer terra. E assim ele pegou, subiu, encheu os sacos dele de terra e foi-se embora de volta para a região dele. Chegou lá, ele começou a mexer na terra, fez uma pequena área, assim, coisa de 10 por 10 e tal, ajeitou e tudo, trocou a 10 metros, né? Ajeitou tudo, organizou tudo, trocou a terra, renovou, fez e aconteceu. Quando ele terminou, ele estava morto de cansado, se deitou assim do lado da terra, e aí ele virou e disse: entre muitos hectares e poucos metros, existe uma probabilidade de 100 milhões de nascer. Eu já tinha feito algo que eu fiz o que eu podia fazer. E realmente ele tinha sido, de todos os cavaleiros, em 100 e tantos anos, ele tinha sido a única pessoa que fez algo de diferente. Porque fez uma simples e única pergunta, certa, na hora certa. E aí ele descansa, né? Ele se descansa ali do lado da terrinha dele, fica quietinho e é como ele vai e diz assim antes de dormir, né? Ele agradece por tudo que ele tinha conseguido fazer e diz: no dia seguinte saberei mais sobre como fazer esse trevo nascer, mas hoje estou satisfeito, pois alguma coisa já foi feita de diferente. E são duas histórias contraditórias, né? Opostas. E só que o Cid fez a chance dele, a sorte dele. Se não existirem trevos no passado, isso não significa necessariamente que não haverá trevos para o futuro. Uma vez com condições de solo, agora diferente. Essa foi a última frase que ele disse ao adormecer.
E disse mais, já estou imaginando meu trevozinho brotando. Vai ser lindo. Morreu a história, encerrou a história. Gente, então veja só, como é que as pessoas, elas conseguem estar vivendo a mesma situação, as mesmas circunstâncias, elas conseguem reagir de maneira totalmente opostas, totalmente diferentes. Umas logo se acomodam, rejeitam, brigam, esperneiam, condena, responsabiliza, e a outra faz uma simples pergunta: o porquê de tal coisa não acontecer? O porquê de tal coisa não ter sido feito antes? Ou como é que eu posso resolver tal coisa? Como é que eu posso mudar esse resultado? E é justamente isso que nos diferencia das outras pessoas em relação aos nossos resultados. A nossa busca, a nossa disciplina, a nossa resiliência, a nossa vontade de querer dar certo e o que é principal, de ter fé de que vai dar certo, de enxergar o resultado sem mesmo antes ele ter já acontecido. É como se você se tornasse antes mesmo de se tornar. É como você se tornasse aquilo que você imagina antes mesmo de acontecer. Eu quis dizer isso. Então, ele só fez uma pergunta de diferente. Por que não? Por que não nasce? O que tem que ser feito? E assim é a nossa vida. E assim é a nossa vida. A gente fica, hoje em dia, a gente convive com pessoas que só sabem criticar, que só sabem julgar, que só sabem falar das outras. Muitas pessoas são assim. Mas é porque essas pessoas, elas agem que nem um Norton. Elas agem que nem um cavaleiro negro. Elas não conseguem resultados, elas vão criticar os que conseguem resultados. E aí, como elas não conseguem, porque elas não têm a capacidade de mudança, de mudar a sua mentalidade, e elas preferem ficarem acomodadas e na plateia só apenas criticando, ou vendo o resultado das pessoas que fazem algo de diferente acontecer, elas começam a desqualificar as pessoas que saem, que metem a cara, que dão a cara a tapa, que vai mudar a areia, que vai arar a terra, entendeu? É assim que funciona. Então, quando ele passa, ele vai para outra região, mesmo cansado, ele enche a bolsa lá de terra, ele vai, ele pega a terra, ele volta para o lugar de lá, ele delimita as áreas, ele faz o arado todinho, ou seja, é um preparo. É um investimento, é um investimento de tempo, é um investimento de força física, é algo que é feito de diferente, por isso que tem resultados diferentes. Ele entende que ele já tem um não, ele já tem uma negativa de que nunca nasceu, mas ele também tem uma esperança a partir dessa mesma negativa. Nunca nasceu por quê? Porque ele fez a pergunta, por que nunca nasceu? Nunca nasceu porque a terra é compacta, a terra não é fértil, a terra não é isso, aquilo, outro. Então, eu vou tornar fértil. É o que eu posso fazer, é o que depende de mim, eu vou tornar fértil. Eu vou confiar de que vai acontecer. Ele já não está mais nem levando em consideração o que o gnomo falou, em relação a nunca irá nascer, e nem está mais levando em consideração se o mago falou ou não uma mentira. O foco dele agora era criar as formas, as condições para que o trevo nascesse, porque ele já enxergava ele nascendo, ele já enxergava ele colhendo, ele já enxergava ele vitorioso. Então, o que dependesse dele ia ser feito. E assim ele prova. A partir do momento que ele sai em busca da areia, a partir do momento que ele pega as últimas forças do dia, já vai arar e vai se preparar, porque ele sabia que só tinha 5-2 e que o resultado dele seria um pouco diferente do adversário. E assim é a nossa vida, né? Assim é a nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente não pega, trazendo para a minha realidade, quantas e quantas vezes eu lembro que quando eu fui montar a imobiliária Rica, eu acreditava muito que
desde o começo que ela ia dar certo. Quando eu pensei no nome Rica, era porque eu entendia que eu tinha que prosperar, que eu iria prosperar e que eu tinha que declarar que ela seria uma empresa próspera. Então, nenhum nome seria mais adequado que o nome a palavra rica. E que rica, na verdade, tinha um significado. Era rede imobiliária de autoatendimento. Ou seja, eu entendia que eu poderia criar um sistema onde as pessoas poderiam iniciar os seus atendimentos e seguir nesse atendimento até onde ela conseguissem, e que a partir daí a gente assumia. E engraçado que eu estava falando disso há 16 anos atrás, quando o mercado imobiliário ainda foi construída, ela foi feita a partir do boom imobiliário em 98 por aí, né, 2008 por aí. Então, assim, eu não estou falando de alguma coisa que aconteceu agora recentemente, onde a forma de se vender imóvel mudou completamente. Não, estou falando de uma coisa que aconteceu há muitos e muitos tempos atrás. Eu trabalhava em outra imobiliária, ela era muito grande, ela era uma imobiliária de outros parentes meus, e eu estava vivendo um momento que estava me deixando triste. Era um momento que eu não conseguia progredir, que eu não enxergava que naquele formato, eu estou tampando aqui a iluminação, que naquele formato eu iria conseguir conquistar aquilo que eu queria conquistar, né? Eu ia conseguir ter o meu espaço. Apesar de eu ter um cargo lá de alto nível, mas não estava feliz. Foi quando eu decidi sair. E quando eu decidi sair, eu entendia que eu precisava começar com calma, eu precisava pensar numa estratégia que desse certo e precisava muito acreditar que daria certo, era o mais importante. E aí eu saí, eu morava numa casa, num apartamento. Foi quando eu também decidi que eu iria morar numa casa, porque eu ia separar um quarto, onde nesse quarto eu iria fazer a imobiliária. E aí eu peguei meu nome, fui nas lojas, comprei mesa, comprei armário, comprei tudo que tinha para comprar e comecei a fazer um trabalho pequeno, de formiguinha. Eu comecei a ir nos parceiros que antes, por trabalhar como gerente na outra imobiliária que eu falei antes, né? Eu tinha umas parcerias de colocar as pessoas para dentro do stand. Então eu passei a visitar as pessoas que um dia eu ajudei, eu passei a ir pedir vaga no stand deles para ser corretora. Eu queria começar, eu queria ter condições de ganhar comissões como corretora suficiente para que eu conseguisse sair daquela casa. Ali era meu ponto de início. E, gente, na primeira porta que eu bati, que foi a imobiliária de um parceiro meu, ele estava com uma demanda que ele não estava conseguindo resolver, e eu posso falar, não, eu posso seguir, né? Eu fui guiada pelo Espírito Santo, porque eu fui colocada numa mesa onde só eu tinha a solução daquele problema que eles estavam há 1 ano tentando resolver. E foi assim que eu conheci as pessoas que acreditaram no meu projeto. Pois eu dei para eles a solução que eles precisavam, eles me deram um empreendimento inteiro para eu vender, e eu vendi o empreendimento 100% praticamente. Mas a moral da história é que nem o meu sócio acreditou no nosso projeto como eu acreditava. E aí, o meu sócio era meu ex-marido. Ele dormia comigo, ele me via todos os dias. Ele não acreditou, ele teve medo, ele preferiu ficar até que ele viu que a coisa ia dar certo. E aí foi quando ele veio não tem outra história, não vou ficar suavizando, foi assim e ponto final. Então, quando começou a dar certo, quando eu disse, conseguimos um empreendimento, conseguimos uma construtora, agora é a hora de vir, senão eu vou fazer isso sozinha. Foi a hora que ele resolveu sair, resolveu vir. E eu fui fazer o que eu já sabia fazer. Fui legalizar, fui fazer planejamento de venda, e aí a coisa começou a dar certo. Só que, gente, para coisa dar certo,
para você conseguir fazer venda, a gente armou muita barraca no sol. A gente passou muito final de semana em posto de gasolina, oferecendo e panfletando. A gente perdeu muito sábado e domingo trabalhando enquanto estava todo mundo se divertindo, né? Mas foi assim que começou algo que veio a serviu de início para a gente conquistar muitas das coisas que a gente conseguiu adquirir até o momento que a gente ficou junto. Só que o que eu quero mostrar para vocês é a maneira diferente de se pensar, é a maneira diferente de você ir buscar, é a sua fé, é a sua crença. Quando eu montei a imobiliária dentro de um quarto, eu sabia que em pouco tempo eu precisava sair dali para um lugar maior. Eu tinha essa certeza. E isso não tinha nada a ver com as outras pessoas que estivessem ao meu redor, com quem quer que viesse a me acompanhar na jornada. Isso tinha a ver comigo. A decisão, ela vinha de dentro de mim. Eu resolvi pegar e perguntar por que não nasce o meu trevo, né? E aí eu tive minhas respostas. Você tem que fazer algo de diferente, você tem que dar o primeiro passo, você tem que confiar no que você vai fazer. E eu quero dizer que eu encontrei muitas pessoas que deveriam me apoiar no meu caminho, dizendo: é louca, não vai conseguir, teu negócio não vai dar certo, o que tu está fazendo é traição, você não tá se relacionando com uma pessoa que é fracassado, isso daí é só querer chamar atenção. Eu ouvi tanta coisa, assim como hoje. Se as pessoas não me respeitassem pelos meus resultados, eu ouviria mais ainda, né? Acontece que hoje eu procuro mostrar os meus resultados para que as pessoas elas se inspirem em mim, não para que eu me vingue de alguma coisa que eu venha falar, que eu tenha vivido, não para que eu queira chocar de alguma maneira, ou queira chamar a atenção, porque gente, não foi fácil chegar até aqui. Quantas e quantas vezes eu não tive que pensar fora da caixinha, quantas e quantas vezes eu não tive que sacrificar muita coisa na minha vida, abrir mão de muitos finais de semana, abrir mão de muitas viagens, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que me qualificar, eu tinha que pegar a estrada, eu tinha que viajar. E eu não me arrependo absolutamente de nada. Nada. Então, a gente vem falar agora do que é sorte e do que é boa sorte. A sorte, ela é terceirizada, ela depende de qualquer outras coisas. Você fica à mercê. E a boa sorte é você fazer o que tem que ser feito. É você engolir choro, é você trabalhar, é você ter disciplina, é você ter um foco, é você se qualificar quando você não tiver tal técnica, é você abrir mão, é você não estar perto da família, é você comer qualquer hora ou nem comer muitas das vezes, porque ou você comia ou você se locomovia, é você sair da sua zona de conforto, você sair da sua família e vir para um outro lugar. Eu fiz isso com 24 anos. Eu saí de São Luís e fui morar sozinha numa cidade grande, cheia de marginalidade, cheia de muitas outras formas fáceis de conseguir dinheiro, porque eu sempre disse que eu teria o meu próprio negócio, que eu seria bem sucedida. Eu já me enxergava dessa forma. Eu costumo dizer que antes de eu me tornar, eu já sou. Já entra como se fosse meu sangue, o DNA, tá? É como se eu tivesse nascido assim. E assim, quando eu já me torno, eu nem me espanto, porque eu já tenho um outro desejo, eu já tenho uma outra situação. E geografia e acessibilidade sempre andaram ao meu favor. Porque se não tem aqui, em São Luís, ou no Maranhão, eu vou atrás, onde tiver. Se eu não tiver o recurso, eu trabalho para fazer o recurso para poder ir. Eu invisto 100% se for o caso. Se eu tiver que comprar algo maior, eu sacrifico sim. Eu fico só no básico. Porque enquanto eu não consigo o que eu tenho certeza de que é para mim,
aquilo que Deus me confirma, aquilo que eu acredito, eu não sossego, eu não largo o osso. Eu vou, eu cavo, eu crio as minhas oportunidades. Então, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Esse livro aqui, ele parece ser simples, ele parece ser um livrinho só. Mas isso aqui tem uma mensagem tão poderosa, que vai mudar tanta mentalidade de tanta gente, principalmente para negócio, que isso aqui era para estar na cabeceira de muita gente.